com as nossas atitudes, com a nossa pregação do Evangelho, com o nosso dia a dia. E parece assim que hoje está ao contrário. O mundanismo tem entrado dentro das igrejas evangélicas. E a palavra do Senhor nosso Jesus, hoje, traz para nós hoje essa mensagem. Essa mensagem que não foi escolhida por mim, mas pela diretoria da igreja. Alguém pode dizer assim, não, mas ele está falando isso. Mas foi Deus que escolheu essa pregação hoje, com certeza. Deus está falando conosco hoje, porque tudo que há no mundo é concupiscência da carne. É a soberba da vida. E a palavra de Deus diz que tudo passa. Mas aquele que permanecer fiel, fazendo a vontade do Pai, permanece para sempre. Aleluia. Aqui Deus garante para nós, povo de Deus, se nós permanecemos amando o nosso Deus, se defendendo das coisas malignas, nós permanecemos para sempre na presença do Senhor Jesus. Deus promete segurar pelas suas mãos poderosas e nos sustentar, nos direcionar no caminho que nós devemos andar na presença do Senhor. Tiago capítulo 4, nós vamos ver em Tiago capítulo 4, versículo 4. A palavra de Deus diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Palavra, né, irmão, dura. Alguém diz assim, não, mas o evangelho é amor. Muitas pessoas deixaram de pregar o verdadeiro evangelho. A verdadeira palavra do Senhor. O verdadeiro juízo de Deus. E aqui nós vimos que esta palavra diz adúlteros e adúlteras. Sabeis que vós, a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Porquanto qualquer que quiser ser amigo do mundo, a palavra de Deus diz que já se constitui sendo inimiga de Deus. Se nós quisermos amar o mundo, nós já estamos se tornando inimigo do nosso Deus. Nós vemos que para ser amigo de Deus, precisamos obedecer a palavra do Senhor. Quando nós olhamos lá para o patriarca, a Bíblia diz que ele foi amigo de Deus, considerado. Porque assim como Deus falava, ele obedecia a palavra do Senhor. Ele disse, olha Abraão, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, vai para o lugar que eu te mostrarei. Irmãos, naquele momento a Bíblia diz que ele não teve dúvida. Ele arrumou tudo que tinha e começou a ir para aquele lugar que Deus disse que ia mostrar para ele. Mas Deus fez uma promessa para ele. Farei de ti uma grande nação, aleluia. Eu te abençoarei. Então quando nós atentamos para a voz de Deus, irmãos, nós somos abençoados pelo Senhor. Nós seremos um grande homem, grandes mulheres de Deus, porque Deus o promete. Porque o Deus que nós servimos é grande e poderoso. Está no controle do universo. E a Bíblia diz que Abraão obedeceu à voz de Deus. E foi conforme Deus ordenou. E Deus chamou ele de amigo, porque ele obedeceu a sua palavra. Então, se você quiser ser amigo de Deus, obedeça a palavra do Senhor. Então, o tema diz, o cristão não deve ser mundano, porque o mundano não entra no céu. Ninguém que está vivendo no mundo da orgia hoje, se não se arrepender, não entrará, não herdará o reino do céu. A palavra de Deus diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele ama o pecador, mas aborrece a prática do pecado. E aqui diz que, quando ele falou aqui em Tiago, ele diz adúlteros e adúlteras. As pessoas que obedecem, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2, diz assim a palavra do Senhor.
Rogo vós, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conforme com este mundo, mas sede transformado pela renovação da vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita a vontade de Deus. Aleluia. Aqui a Bíblia Sagrada diz, nós devemos se apresentar diante de Deus, né? Com o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável. Devemos se apresentar para agradar o Senhor. E aqui a palavra de Deus diz que nós não devemos conformar com o mundo que vivemos. Por que nós não devemos conformar com esse mundo, irmão? O que a Bíblia diz deste mundo? O que a palavra de Deus diz? Que o mundo jaz no maligno. Então, quando nós se conformamos com tudo aquilo que o mundo oferece, nós já estamos também no maligno. Porque é a palavra de Deus que nos diz. E aqui nós vemos que nós não devemos se conformar. Porque o mundo é somente concupiscência. É passageiro. Estamos aqui hoje. Amanhã nós não podemos estar vivos. E ali tudo passou rapidamente. E eu e você podemos perder a nossa salvação, se nós não atentarmos para a palavra de Deus. Então a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Eu estou pregando aqui, mas ela serve para a minha vida também. Ela corta de ambos os lados, diz a palavra do Senhor. Então ela é para os nossos ensinamentos. Porque eu e você precisamos ouvir a voz do Senhor. O conselho da palavra de Deus. Lá em Gálatas capítulo 5. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Do versículo 19. Olha o que diz a Bíblia Sagrada. Os frutos do mundo, da carne. Porque a obra da carne são conhecidas. Quais são os adultério, prostituição, impureza e lascívia? Idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, ira, peleja, dissensões, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, cerca de quais vós declaro, como já antes vós disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Se nós praticarmos essas obras, nós não herdaremos o reino do céu. Se nós não se arrependemos, se nós não se humilharmos e pedimos o perdão ao nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz, o próprio Jesus falou, se nós quisermos ser discípulos do Senhor, renuncie a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Precisamos de fazer algo. Para sermos discípulos do Mestre Jesus, precisamos seguir os passos de Jesus. Precisamos fazer algo na nossa vida, renunciar o mal, o pecado. Aqui diz que os pecados são muitos, os frutos do pecado, irmão, da carne. E elas são conhecidas. Quais são os adultérios, prostituição, impureza, lascívia. E este mundo tem invadido. E a palavra de Deus diz que quando o próprio Jesus falou em Malaquias, que quando ele voltar, Malaquias capítulo 3, versículo 18, ele quer achar a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Então nós temos que fazer a diferença se quisermos entrar no reino do céu. Jesus falou que ele quer achar a diferença, porque o crente é a luz do mundo. Nós temos que ser o sal da terra, diz a palavra de Deus. Nós temos que fazer a diferença, ser conhecido. A palavra do Senhor diz que Pedro estava ali quando pegaram Jesus para crucificar, para levar preso. E alguém viu ele e disse, olha, aquele ali aparece com um deles. Né? Foi conhecido. Aquele ali parece com os discípulos de Jesus. E nós aparecemos com o discípulo de Jesus.
Será que somos discípulos do Mestre Jesus? Salomão diz que o mundo tudo é vaidade. Tudo, irmãos. Olhamos, parece ser tão bonito. Parece ser tão bom satisfazer o desejo da carne. Mas Jesus abomina todas essas obras. Aqui diz que ele abomina o adultério, a prostituição, a impureza, a lascívia. E alguém pode até dizer, mas o que é lascívia? A lascívia tem se colocado dentro da igreja de Cristo. Se nós formos a prestar atenção em tudo, a lascívia é a roupa sensual. Parece tudo o corpo. Não é só da mulher, o homem também. Aqui é para todos. A Bíblia Sagrada é para todos. Então, o crente aqui, quando nós vemos, é diferente do mundo. Nós não podemos ser igual. As pessoas gostam de colocar o modelo do famoso, né? Gostam de imitar os famosos. Cortar o cabelo igual, a roupa igual. Mas eu quero dizer hoje que nós devemos imitar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo. Porque se nós espelharmos em Jesus, nós iremos morar no céu com Ele. Nós receberemos de Deus um galardão de Cristo Jesus. Nós seremos coroados pelo Senhor, diz a Bíblia Sagrada, irmãos. Os homens são passageiros, mas Jesus permanece fiel para sempre. Jesus é de eternidade a eternidade. Esse sim, Paulo diz, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele era um homem de Deus. Por isso ele falou, seja meus imitadores. Porque ele imitava a Cristo. Ele seguia as palavras do Senhor Jesus. Não é imitar homem. Não é imitar ator, porque ele é famoso. Mas imitar Jesus, que é mais famoso que todo esse. Porque há um poder sobrenatural na sua mão. Ele é o nosso modelo, irmãos. Para nós andarmos e caminharmos para ir para o céu. Quem quiser ser discípulo de Jesus, toma a cruz. Não é fácil. A caminhada é difícil. O mundo está ao nosso redor, oferecendo tudo aquilo que não presta. Toda a imundícia do pecado. E nós precisamos se desviar desse pecado. Nós precisamos se desviar do mal. Diz a palavra de Deus que Jó era um homem temente a Deus e se desviava do mal. Ele permanecia fiel a Deus. Ele permanecia adorando ao Senhor diante da dificuldade, diante dos problemas, mas ele continuava sendo um cristão verdadeiro. Nós precisamos ser um cristão verdadeiro. Nós precisamos ser filho de Deus, do Deus Altíssimo. Nós precisamos pregar o evangelho verdadeiro de Cristo. A palavra de Deus. Porque o nosso modelo é Jesus Cristo. Alguém diz assim, não, mas eu me visto desse jeito porque o irmão se veste. A mulher do irmão se veste assim. Ou a mulher do irmão se veste de leg, eu também, a mulher diz, eu vou vestir. É porque a mulher do fulano se veste assim, que é da igreja, é líder da igreja. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que nós temos que olhar para Cristo. É para Jesus que é o nosso olho. É para Ele que é o nosso alvo. Não é para o meu irmão, não é para mim, não é para ninguém que está aqui. Não é para o presbítero, não é para o diácono, não é para o pastor. Mas olhamos para Jesus. Porque só Ele que pode levar ao céu. Ele é o nosso passaporte que conduz à vida eterna. Não é nenhum irmão, mas Jesus Cristo, Ele que morreu na cruz do Calvário. Ele que derramou a sua última gota de sangue para dar o direito de vida eterna. Foi Ele que padeceu por mim e por você. Não foi irmão que padeceu, mas foi Jesus. Aquele que nos comprou. E a palavra de Deus diz que todo aquele que lavar sua vestidura no sangue do Cordeiro, esse herdará de Deus a vida eterna. Esse entrará pelas portas no céu, aleluia. Tem que branquejar, mas é no sangue de Cristo. Esse sangue precioso que nos comprou. Um preço incomparável, que ninguém podia pagar. Jesus pagou
pela minha vida e pela sua vida.